Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Interacast do Interativo. Hoje nós estamos com dois convidados especiais, que são Ketiuska Mello, a psicóloga da nossa escola, e Adalberto Araújo, que é o nosso professor de matemática. Hoje nós falaremos sobre o Enem, que é um conteúdo bem importante, principalmente para mim, né, terceiranista. E nós vamos falar sobre do conteúdo ao equilíbrio mental. Então... Exatamente, né? Um assunto bastante importante, bastante interessante. O Enem esse ano acontece em novembro, né? No dia 5. Dia 5 e 12. E no dia 12. E aí a gente está com essas duas feras aqui, né? A psicóloga Ketiuska, que vai destrinchar aí como é que a gente vai poder ter esse equilíbrio mental, e o professor Adalberto, né? Adalba, ele que vai... Prof. Adalba. Vai dar todas as dicas aí, né? Vai ser algo muito rico e muito importante para todo mundo. Sim, principalmente para pessoas como eu que querem a área de exatas. Adalberto vai dar ótimas dicas. Mas também é importante o equilíbrio mental, que também preciso. Então, nós estamos aqui e vamos direcionar nossa primeira pergunta à nossa psicóloga. E a primeira pergunta é: a falta de preparo emocional pode provocar aquele famoso branco na hora da prova? Certo. Aquele famoso branco, ele tem um pouquinho a ver da forma como a gente estuda, tá? Algumas vezes os alunos confundem o branco com a forma de estudar errado. Ele não tem uma consistência de estudo, ele estuda só na véspera da prova, a memória não entendeu que é uma coisa importante para ficar no conteúdo, fixar o conteúdo, e aí os estudantes chegam e dizem: eu esqueci, deu o famoso apagão. Então, quando os estudantes chegam dizendo assim: eu estou tendo apagão, a primeira coisa que eu pergunto é: como você tem estudado? Tá? Então, é importante para quem vai fazer o Enem uma consistência de estudos, uma rotina de estudos. Tá? Não é só assistir aula, certo? Não é fazer um exercício de vez em quando. Essa rotina e essa consistência é importante. Isso é a primeira coisa. Depois é o seguinte: a ansiedade bate. Sim, a ansiedade... Vamos mudar o nome. Durante e depois. Isso, com certeza. Né? Mas vamos mudar um pouquinho o nome. De ansiedade por expectativa. A expectativa tem que bater. Essa insegurança é natural que bata. Tá? Mas se eu fiz minha tarefa de casa com comprometimento o ano todo, na hora da prova, eu vou estar seguro do que eu fiz. E é isso que eu tenho que pensar. Eu me comprometi, então agora eu sei o que vou fazer, certo? E esse branco é justamente trazendo para a área de matemática, né, que é minha área. Esse branco, muitas vezes o Enem ele cobra muitas fórmulas. Sim. Né? E aí quando você está lá numa questão, meu Deus do céu, qual é a fórmula? Esqueci e deu um branco. Mas matemática, eu sempre costumo dizer, matemática é prática. Né? Você tem que praticar diariamente o conteúdo que o professor tanto está dando em sala de aula, como você tem que estar revisando em casa com esse horário que você vai fazer periódico. Né? Eu costumo dizer que matemática, para você aprender as fórmulas, não decorar, porque se você decora, amanhã você esquece. Sim. Né? Mas é como se você fosse para algum lugar que você nunca foi. Eu vou para o colégio interativo pela primeira vez, da minha casa para lá. Primeira vez eu não sei, vou botar o GPS. Segunda vez eu já vou mais ou menos, já sei por onde vai. Terceiro, já desligo o GPS. Da quarta vez para lá, já é automático. Né? Então, da mesma forma é você aprender matemática. Para decorar não, aprender as fórmulas. Né? Você vai praticando aos poucos. Porque eu hoje tenho, não todas, mas uma boa parte das fórmulas de matemáticas na cabeça. Mas por quê? Porque já tem aí 16 anos de estrada, sempre
praticando, sempre mostrando, sempre realizando todas as atividades com as formas. Então, essa questão do branco é justamente isso, né? A gente fazer um horário de estudos periódicos para realmente você estar por dentro e sempre na prática. É uma rotina, então, né? Criar uma rotina, no caso, contribui tanto para o cognitivo quanto para o emocional? Sim, rotina é extremamente estruturante para questões emocionais, para ansiedade, para quem tem TDAH, para vários transtornos. A gente orienta rotina para a vida, não é para estudo, tá? É rotina para a vida. Uma rotina com exercício físico, uma rotina com horário de estudo, uma rotina com uma boa alimentação, uma rotina de horário de sono, quantidade de sono. Tudo isso é extremamente importante. Isso é importante para a saúde mental, independente se você vai fazer Enem ou não. Para as pessoas, no geral, gente. Rapaz, aí uma dica para a vida mesmo, então. Isso. E emoções é geral, né? Emoções, porque você vai fazer uma prova dessa, você está sendo avaliado. Sim. Né? E aí vem aquele peso. Meu Deus, meus pais, eu tenho que dar um feedback aos meus pais de toda a minha vida acadêmica. Sim. E aí vem tudo aquilo, vem a emoção, vem coisas de fora. Sim. Naquele momento você está fazendo a prova. Um exemplo bem rapidinho aqui. Sábado eu fui fazer uma prova que era um processo seletivo. E aí eu tava entre a cruz e a espada. Por exemplo, minha filha participou do FECONE. E eu tinha que fazer esse processo seletivo lá em Campina Grande. E aí eu fiquei naquela. Os primeiros 30 minutos da minha prova, eu não consegui me concentrar de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tava pensando em outras coisas. Então é até uma dica. Muitas vezes você chega na prova, você tá com outras coisas na cabeça, você não tá conseguindo se concentrar. Foi o que eu fiz. Eu chamei o fiscal de preciso ir ao banheiro. Me levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto. Olhei no espelho e digo, não, agora é eu e você. Lá eu sei que elas estão bem, infelizmente eu não estou podendo assistir, mas agora é eu e a prova. Né? Então lavei o rosto, voltei, me sentei e a partir dali eu entrei no clima. Né? E fui embora. Nem lembrava mais que estava acontecendo a apresentação dela. E graças a Deus deu certo. Que foi que Adalberto fez, ele teve um controle do pensamento. Os pensamentos dele estavam indo embora. E aí ele, foco no pensamento. Isso é extremamente importante para a hora da prova, né? E estratégias do tipo levar uma aguinha, algumas pessoas comer um chocolate ou algum docinho. A prova está muito cansativa, para um pouco, respira, né? A prova do Enem, eu não sou da época do Enem, mas a prova do Enem, todo mundo diz que é uma prova cansativa, uma prova longa, né? Então, para um pouco, respira. Na minha época, eu fiz uma prova na Unicap, que era uma prova cansativa. Eu lembro que tinha hora que eu parava, respirava, calma. Você vai fazer, você vai conseguir, né? E toma um pouco de água, vai ao banheiro. Usa estratégias que vai te ajudar, né? A respiração, não deixa esse pensamento ir embora. Aqui, agora, o momento é prova. Isso é importante. Exatamente. Agora uma pergunta ao professor Adalva. Lá vem. Manda. Como o senhor avalia o peso de cada questão para o Enem? E quais seriam, assim, os assuntos mais recorrentes? Cara, em relação aos pesos, isso é muito relativo. Claro que matemática ela vai ter um peso maior em alguns campos, né? Mas em relação às questões, peso mesmo, o Enem ele é subdividido em questões níveis fáceis, médias e difíceis, né? Mas aí a questão é o método avaliativo de avaliar a sua nota no Enem, que é o TRI. Né? É a teoria da resposta do item. Ou seja, o TRI é quem vai gerar ali sua nota através da sua coerência. Ou seja, eu e Ketiuska, a gente vai fazer o Enem, por exemplo. Eu vou lá, faço 20 questões. Ketiuska só faz 15. Acertos, no caso. Eu acerto 20, Ketiuska acerta 15. Ela acertou todas as fáceis, algumas médias
e errou todas as difíceis. Eu acertei 20. Mas eu errei todas as fáceis, algumas médias e acertei todas as difíceis. O algoritmo do TRI, ele é capaz de identificar que, nesse caso, eu chutei as questões. Então, eu ter acertado 20, mas ter acertado as difíceis e errado as fáceis, para mim, minha nota vai ser menor do que a de Ketiuska, que só fez 15 questões. Sim. Porque Nem o lógica, TRI ele vai pela coerência, justamente. Isso. Eu comparo sempre mais ou menos com um atleta que vai para pulo, salto à distância, não, é salto... Acho que é salto de vara, né? Sim, salto e vara. O cara vai e ele consegue saltar 6 metros. Aí o cara, lá na competição, o cara começa com 4. Ele vai saltar 4. Ele vai saltar 4,5. Ele vai saltar 5. Ele vai saltar 6 até ele podendo errar. É coerente. Mas um cara que só consegue pular 4 e tentar pular 6, não existe. Não existe. É uma incoerência, né? Então o TRI, ele faz justamente esse balanço, né? Então quando a galera geralmente pergunta qual o peso das questões, vai depender muito da sua coerência na hora que você estiver fazendo a prova. Então a questão é essa, é você analisar quais são as questões fáceis, né? Tentar respondê-las e tentando identificar isso aos poucos, lendo as questões, que é muito importante, né? E aí, muitas vezes os alunos perguntam, e aí, professor, é melhor chutar ou deixar em branco? É melhor chutar, mas deixe para chutar por último. O que você realmente identifica que você não sabe. Porque se você deixar em branco, aquela que você deixou em branco também vai contar como 0. Né? Então, é melhor você tentar chutar no final, porque vai que você consegue acertar todas as fáceis. Aí você já tem uma garantia. E aí Isso, aquele justamente. pode até valer alguma coisa. E aí você começar a chutar no início da prova, isso aí eu já não indico, de jeito nenhum. Não, Né? realmente. Eu nunca peço para o aluno começar a prova na ordem. Né? Claro, você vai começar lendo e tal. Ah, mas essa daqui eu não estou identificando quais são os algarismos que tem para usar no cálculo. Não, então eu passo para a próxima. E aí eu vou passando até realmente você identificar aquilo. E outra questão também é você começar... Geralmente eu peço para os meus alunos começarem do fim... Começar a ler a questão do fim para o começo. Primeiro identifique o que a questão quer. Depois que você identificar o que a questão quer, aí sim vai ficar mais fácil você voltar e já entender o que ele está querendo. Muitas vezes tem valores ali que não vai lhe importar. Ele coloca justamente só para você escorregar. Justamente. Então, uma dica é, começa a ler do final, vê qual é o comando da questão, e aí sim você volta para tentar organizar. É por isso que eu sempre peço para os meus alunos nas provas organizarem os cálculos. Muitas vezes eu vou corrigir uma prova e não sei nem onde é que tá as coisas. Digo, não, organiza, vai colocando. Deu um valor, coloca lá, para depois você ver o que você tem e tentar montar o cálculo com isso. Então, mais ou menos isso aí. E os assuntos, né? Os conteúdos mais recorrentes, porcentagem, medidas de estatística, gráficos, cai bastante gráfico. Muitos. Né? Probabilidade cai muito. PA, PG, análise combinatória. Sim. Média, moda e mediana que entra na parte de estatística. Né? Geralmente, todos os Enems, cai 2, 3 questões de média ou moda, ou mediana. Pode escrever aí, viu? geralmente cai. Não é evidência não, mas é quase certo, né? É quase certo que cai. E assim, no decorrer do ano, né, professor, nas próprias aulas, tem como trabalhar o conteúdo, mas também de alguma forma observar o fator emocional dos alunos, trabalhar isso também? Sim. Eu costumo dizer, é uma frase que, ligando isso pra gente também, é uma frase que diz, trabalhe com o que você ama e você nunca precisar mais trabalhar, né? Quando o professor ele entra em sala de aula, o professor ele tem que amar aquilo que ele está fazendo.
Se eu amo o que eu tô fazendo, se eu gosto do que eu tô fazendo, consequentemente, eu vou ter empatia com o meu aluno, eu vou ter uma proximidade com ele, né? Muitas vezes o professor ele é muito afastado do aluno, o professor aqui, o aluno lá. Eu não, eu sou muito louco, Sim. né? Eu sei bem. eu sou muita loucura na sala de aula, eu invento música, eu invento umas piadas sem graça, mas que quando chegar lá na hora o cara vai dizer, eita, aquela piada sem graça. Hoje eu tava dando aula de arranjo e combinação, né? E é uma piada sem graça aí. E aí você tem que identificar na questão se eu vou usar arranjo ou se eu vou usar combinação. Aí eu digo, ó, arranjo, você precisa saber se a ordem importa. A ordem importa? Arranjo. Então, não importa, combinação. A galera fica, eita, que piada sem graça. Mas eu duvido você não lembrar, tá Eu não vendo? esqueço. E aí a gente joga uma musiquinha e isso vai levando confiança para o aluno. E a partir do momento em que o aluno sente a confiança no professor, as emoções dele, querendo ou não, já vão se acalmando, né? Então eu gosto muito de usar essa minha loucura para isso, para trazer o aluno mais próximo, ele ter essa confiança, né? E a partir desses momentos a gente poder controlar essas emoções. É difícil, mas a gente tenta controlar, né? Ketiuska, ao longo do nosso ensino médio, a escola traz diversas atividades para nós, principalmente os terceiranistas, que acaba sendo o projeto do Descomplica, que esse ano nós tivemos, que são aulas desde o começo do ano, focadas em alguma área do conhecimento, onde nós resolvemos algumas questões. Tivemos de história, matemática, biologia, e também o projeto Aprovação, que é onde todos os alunos do terceiro ano estão no grupo, e aí a coordenadora sempre diz, né, quando tem o vestibular, quando vai ter o Enem, do que precisa, tudo aquilo. O que a senhora avalia, enquanto psicóloga, dessa iniciativa do colégio para com a gente? Veja, é uma forma de trazer o aluno cada vez mais próximo, né, o estudante mais próximo da escola, do colégio, e conhecer o aluno, né? E trazer ele para ele aprender a parte, dar toda essa assistência na parte cognitiva, né, que é importante, mas também entender esse aluno como um todo. Ele não é só o cognitivo. Ele é um ser humano que é completo, né? E o colégio tem esse olhar. E aí está toda a equipe muito junta de vocês, né? Apesar de muitas vezes eu, como psicóloga, não estou em sala o tempo todo, mas estou ali com toda a equipe de coordenação, de professor. A gente está todo dando esse suporte a vocês de outras formas que não direcionado, né? Estando presente, vamos dizer, fisicamente, mas com outras atividades, né? Então, a gente tem um olhar do estudante como um ser integral. E aí, como esse ser integral, a gente tem atividades multidisciplinar, justamente para trazer para essa preparação para esse Enem, como um todo. É esse o intuito do colégio. Muito importante tudo isso. Eu mesma sou suspeita para falar. Que bom! Vivendo tudo isso, né? Graças a Deus. Adalberto. Percebe-se que, ao longo dos anos, o Enem cobra conteúdos de diversas formas, principalmente na sua área, matemática. Além de ser bom no cálculo, a gente também precisa ser bom na interpretação textual. Com certeza! Um dos maiores problemas de matemática, do aluno em matemática, é justamente não saber interpretar, né? Então você tem que ter calma para saber o que a questão está pedindo. Ler realmente, né? É como eu disse, uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é o que eu falei ainda agora. É você ver primeiro qual é o comando da questão, né? Mas aí interpretar é fundamental. Matemática sem interpretação é um caos. Se você não consegue interpretar a matemática, você não vai colocar nenhum cálculo em prática. Você não consegue. Então a gente está justamente tentando sempre fazer aquelas aulas interdisciplinares, né? O professor de português vai lá com interpretação de texto, o professor de matemática coloca uma questãozinha maior para que o aluno tenha esse esforço de interpretá-la, para quando chegar no Enem ele já está acostumado, né? Isso acontece até, por exemplo,
redação, que é o calo de alguns, né? Se não da maioria. Isso. Muitas vezes até a própria leitura do tema, né? Quando a gente lê o tema da redação, é preciso identificar as palavras-chave, é preciso identificar efetivamente o que é que está pedindo. Suponhamos um tema, como resolver ou como diminuir a violência nas escolas brasileiras. Um tema desse não está falando das escolas do mundo todo. Isso. Né? São as escolas brasileiras. E, às vezes, o aluno meio que tangencia na hora da escrita exatamente por não interpretar o comando, ou o tema, ou o enunciado da melhor forma. E acaba fugindo do tema. Que é o calo de muitos alunos. Exatamente. É por isso que eu sempre digo, olhe o primeiro comando da questão em matemática. Você olhando o comando, quando você começar a ler, você vai identificar coisas que você não vai precisar usar. E a partir dali você já vai eliminando. Né? Às vezes há um excerto, né, de um texto, né? Antes mesmo de vir para cá, nós passamos por isso na sala. Né? Havia o trecho lá, mas o que a questão queria era, digamos, as duas primeiras frases do texto. Né? E às vezes as alternativas falavam coisas relacionadas ao todo, né? Que estavam corretas, digamos assim, mas há essas especificidades. Então o Enem muitas vezes tem muito dessas pegadinhas, né? Dessas cascas de banana aí que exigem um olhar aprofundado, né? e cuidadoso. Que aí, se o estudante não estiver tranquilo neste momento, ele pode cair nessas cascas de banana justamente por estar muito nervoso, né? Por isso que é importante se tranquilizar para fazer a prova. Katiuska, como a família, os amigos e todo o seu vínculo podem te ajudar a ter uma certa tranquilidade na hora da prova, principalmente do peso que é o Enem? Porque às vezes não é nem a família que coloca pressão em você, mas é você mesmo. Eu passo um pouco por isso e eu queria algumas dicas. Como cobrar menos? Como se cobrar menos? Veja, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: você é uma estudante comprometida? Se você faz seu papel, a resposta é sim, a metade desse peso já vai embora. Né? Porque se eu me comprometo, eu sei que estou responsável com o meu papel, que hoje é ser estudante. Né? Então, isso daí é uma pergunta que é importante você fazer e você responder. Segunda coisa é o seguinte: como a relação com a família é extremamente importante. Né? Existem famílias mais rígidas, existem famílias que são mais flexíveis. Né? As famílias que são mais rígidas, elas vão cobrar mais. Mas é importante também que elas entendam, principalmente, que nas vésperas das provas, essa cobrança excessiva não vai ajudar muito mais. Né? Até porque o tempo de estudo já não dá mais muito. Aquela história de véspera de prova, de Enem, eu vou revisar, essa revisão não é uma revisão que vai ajudar muito. Né? Véspera de prova, vai dormir cedo, vai comer uma comidinha leve, vai assistir um filme tranquilo. Se distrair um pouco. Ficar mais tranquila. Aquele estudo que você vai... 6 horas de estudo, véspera de prova, não vai te ajudar muito. A partir de agora, essa cobrança pode até fazer mal. Exatamente, né? A partir de agora, você se cobrar. Eu tenho que fazer porque eu sei, porque eu estudei, porque não sei o quê. Essa cobrança, a partir de agora, eu acho que vai fazer mal. Exatamente. O que você estudou até agora, isso é que é válido. Exatamente. Né? E aí, a fala dessa família, o que essa família vai trazer para esses estudantes é importante. É eu dizer: filho, tu fez tua parte. Agora, tranquiliza, vai dar tudo certo. E se não der certo, se você não passar, tá tudo bem. Porque não é todo mundo que passa de primeiro. Tá tudo bem. Existem outras oportunidades. O mundo não vai acabar porque você não passou de primeira. Né? Existem outras chances que a vida vai te dar. A única coisa que você precisa fazer é focar e continuar.
né? Porque o filho precisa entender que se não der certo, de fato o mundo não vai acabar. Quantos médicos, quantos advogados, psicólogos que não passaram de primeiro no vestibular ou no Enem e que são bons profissionais, né? É isso que é importante, que os pais digam aos filhos e que assegurem eles disso, para que eles façam com mais tranquilidade esse momento. A vida não pode ser resumida, né, a uma prova ou a uma numeração. Não. Eu acho que é realmente até emocionante e impactante isso, Sim. né? Porque, de fato, às vezes há uma inversão desses valores e, por vezes, é aquela própria família que se absteve de acompanhar, de participar dos plantões pedagógicos, de observar o aprendizado, efetivamente, do estudante, né? Eu acho aí fantástico. Vamos para a nossa última pergunta, para Adalberto. Qual é a A sua... última tinha que ser pra mim. Qual é a sua dica de ouro para os estudantes que irão fazer as provas do Enem? Eita. Vamos lá. Rapaz, a dica de ouro, né, é justamente essa. Você, a partir de agora, você relaxar, né? Claro, ainda dá tempo de fazer um cronogramazinho para dar uma estudada, uma revisada e tal, mas não se cobrar tanto, né? Uma boa alimentação, uma boa dormida, uma relaxada, né? E na hora da prova, tentar se concentrar. Esquece tudo o que tem do lado de fora. Ali é só você e a prova. Esquece pai, esquece mãe, esquece todo mundo. É você e a prova, né? E na prova em si, as dicas é justamente essa. É você montar um esqueleto ao lado das questões com tudo que a questão lhe dá, né? A partir do momento em que você leu a questão e você vai separando aqueles valores que estão na questão, aquilo ali vai facilitar e muito na hora de você resolver. Sim. Vai estar tudo separadinho ali, né? Mesmo quando você tentar ler, eita, não consegui, essa daqui deve ser uma questão média, uma questão difícil, vou passar para a próxima. Não se prendam a uma questão se você achar que realmente aquela questão é difícil. Conseguir, né? Você tem aí em média 3 minutos e meio para realizar a questão. Em média 3 minutos e meio. E são 90 questões Pois por é. dia. E aí vem a questão do TRI, né? Se prendam às questões fáceis. Você se prendendo às questões fáceis, você resolvendo ela ali rapidinho, você vai sobrar tempo para lá na frente você resolver uma questão mais difícil, né? Ou chutar com consciência. Chute com consciência, mas chute por último, pelo amor de Deus. É. Né? Mas tentem fazer. E aí também não entrar no desespero de não vou conseguir fazer, não vou saber de nada, né? Porque se vai para as questões mais difíceis, perde mais tempo, e aí pode entrar numa questão de dizer não vou saber fazer nada e se angustiar e ficar mais difícil fazer as questões. E muitas vezes você começa fazendo aquela questão fácil, às vezes você se empolga, né? Você diz, caramba, acertei a primeira. Eita, vamos lá. E aí você vai embora, embala, entendeu? Vai depender muito do seu momento, do seu espírito, como você vai estar preparado para aquilo. Mas não se prendam às questões difíceis. Ai, meu Deus, e agora? Não, deixa ela lá. Passa para a próxima, vai passando. Lembrem do TRI. Sim. Lembrem disso. Questões fáceis são mais importantes. Médias e difíceis. Isso, procurar justamente. essa ordem. Gente, foi incrível essa nossa conversa. Muito rica, muito cheia de dicas aí para vocês terceiranistas, os próprios treineiros, enfim. Foi muito boa essa conversa. Eu agradeço demais a você, professor, e a você, psicóloga da nossa escola. E a você, Gemerson, por estar aqui apoiando a gente e sendo um meio. É o nosso papel, né? Agradecer também, de fato, a vocês, parabenizar, né, a Gabriela pela condução obrigada. fantástica e dizer que esse episódio está chegando ao fim, mas daqui a pouco vem outro. Vem né? outro, vem o próximo, aguardem. Cara, eu que agradeço, muito obrigado. Eu tava muito nervoso antes de vir, questão das emoções, né? Eu tava suado. Nervoso, parece, não parece. Eu cheguei suado, digo, meu Deus do céu.
vamos lá pra entrevista. Eu dou aula a 1000 alunos se for preciso, mas quando diz, vamos botar um microfone e uma câmera na frente pra falar, eu já começo a me tremer. Mas eu que agradeço a vocês, ao colégio. Estamos à disposição aí pra outros, quem sabe. Gostei bastante, foi muito válido. Né, Catiusca? Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre as emoções, é sempre importante, né? Depois da pandemia, a gente tem visto aí tantos transtornos, tanta necessidade, né, de as pessoas precisarem aprender a manejar as emoções melhor, né? E o que a gente puder estar aqui ajudando vocês, estaremos juntos. Muito obrigada por estarem aqui. Valeu!